Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer um resuminho aí sobre as equações do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é a forma geral, né, de como a gente escreve uma equação do segundo grau. Eu tenho a, b e c sendo os coeficientes. Para estar identificando, o a é sempre aquele termo que acompanha o x ao quadrado, o b é o termo que acompanha o x, né, e o c é aquele termo independente, ele não está acompanhado de nenhuma letra. E aí, uma restrição é que o a seja diferente de zero, porque qualquer número multiplicado por zero vai zerar aqui e eu vou deixar de ter o coeficiente a, certo? A letra aqui elevado a grau 2, que faz com que seja uma equação do segundo grau. O meu discriminante é o valor de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quando nós tivermos raízes, né? Eu tenho aí x1 e x2. x1 é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. E x2 menos b menos raiz de delta sobre 2a, certo? E aí eu posso, né, no momento em que eu calculo meu discriminante, o valor de delta, eu já sei que tipo de raízes eu vou ter lá na minha equação. Se eu vou ter raízes e de que tipo que ela vai ser. Se o delta for maior do que zero, ou seja, um número positivo, eu sei que eu vou ter duas raízes e elas vão ser distintas, diferentes. Se eu tiver o delta igual a zero, eu sei que eu vou ter duas raízes, mas elas vão ser iguais. E toda vez que o delta for menor do que zero, ou seja, negativo, eu nem preciso continuar, né? Porque eu sei que a minha equação não vai ter raiz. Agora vamos para a correção aí da página 79, número 37. Pede para você descobrir pelo discriminante quantas raízes reais tem cada equação, né? Então eu tenho aqui na letra A, 3x ao quadrado menos 5x mais 3 igual a zero. Vou tirar os meus coeficientes, né? A é igual a 3, o B é igual a menos 5 e o C é igual a 3 e vou substituir. Delta é igual a B ao quadrado, então menos 5 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é o 3, vezes o C, que também é 3. Delta é igual a menos 5 ao quadrado, base negativa, expoente par, fica positivo. 25, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36. Regrinha de sinais, menos com mais, menos, menos com mais, menos. Quando eu fizer aqui, ó, delta é igual a 25, tira 36, o meu resultado vai ser menos 11. Toda vez que o delta for menor do que zero, negativo, eu não tenho nenhuma raiz. Então, eu vou escrever aqui, ó, nenhuma raiz real. Letra B. Eu tenho menos x ao quadrado mais 10x menos 25 é igual a zero. Então, vou tirar aqui os meus coeficientes a, menos 1, o b é igual a 10 e o c é igual a menos 25. E vou substituir agora usando a fórmula de delta, né? B ao quadrado, então vai ficar 10 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 25. Delta é igual a 100, né? Menos com menos vai ficar mais com menos vai ficar menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 25, 100. 100 menos 100, delta é igual a zero. E aí você vai lembrar que toda vez que delta for igual a zero, nós vamos ter uma raiz real ou duas raízes, né? E elas serão iguais. Então, você pode colocar assim, ó, ou que é uma raiz, né? Porque como elas são iguais, então a gente contabiliza uma raiz real, ou duas raízes reais iguais, tá? Letra C. Eu tenho 5x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. Já está na forma geral, né? Então, eu vou tirar aí os meus coeficientes. O A é igual a 5, o B é igual a menos 1, né? Que é menos 1x. E o C também é igual a menos 1. Valor de delta, então, vai ser igual a b ao quadrado
menos 1 ao quadrado. Ó, tomem cuidado aqui, tá? Na hora de colocar aí, fazer a substituição, como o b é negativo, você coloca entre parênteses, porque menos 1 ao quadrado é diferente de menos 1 ao quadrado sem parênteses, né? Aqui, ó, eu tô elevando a minha base e ela é negativa, então é menos 1 vezes menos 1. Aqui eu tô elevando a minha base, que é 1, e eu calculo o oposto do resultado. Então, esse aqui fica 1 positivo, mas esse aqui vai ficar 1 ao quadrado 1, o oposto de 1, menos 1, tá? E aí, eu tenho, voltando para cá, b ao quadrado menos 4 vezes a, que é 5, vezes c, que é menos 1. Deixa eu apagar aqui. Delta é igual a menos 1 ao quadrado, 1, menos com mais, menos, menos com menos, mais. 4 vezes 5, 20, 20 vezes 1, 20. Então, delta é igual a 1 mais 20, 21. Toda vez que o delta for maior do que zero, nós vamos ter duas raízes reais distintas. Então, eu vou escrever aí, duas raízes reais distintas, tá? Ou diferentes, certo? Número 38 agora. Pede para você resolver de duas formas diferentes a equação 2x ao quadrado menos 50 igual a zero. Então, eu observei aqui, ó, que eu tenho coeficiente a igual a 2, eu não tenho coeficiente b, então vai ser igual a zero, e o meu coeficiente c vai ser igual a menos 50. Eu vou usar a primeira fórmula de Bhaskara, tá? Então, vou calcular o valor de delta. É igual a b ao quadrado, então vai ficar 0 ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c, que é menos 50. E aí, delta vai ser igual a 0, né? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 50, eu vou ter 400. Menos com menos vai ficar mais 400, então é o meu valor de delta. Delta é maior do que zero, duas raízes diferentes. Então, eu vou calcular o valor do x1 e x2. Menos b, b é zero. Aí aqui, toma cuidado com essa forma de escrever, tá? Eu não vou colocar menos zero ou mais zero. Zero é a nossa origem, né? Então, eu posso colocar o zero, mas eu já sei que ele não vai fazer diferença na hora de estar somando zero ou estar tirando zero. Então, eu já posso ir direto, ó. Menos b, mais ou menos raiz de delta. Então, eu já posso colocar o mais ou menos raiz de 400 sobre, né? Vou colocar o menos aqui. 2 vezes o A. O A é 2, então vai ficar 2 vezes 2. Então, eu vou ter aqui, ó, o meu x1, ou x', vai ser igual a 20, que é a raiz de 400, sobre 4, que vai ser igual a 5. E o meu x2, ou x duas linhas, vai ser igual a menos 20 dividido para 4, que vai ser igual a menos 5.